Bem-vindo ao podcast Viver de Freela. Eu sou o Gera. Eu sou Hilário Martins. Aqui a gente vai discutir os principais desafios que o freelancer do audiovisual enfrenta no dia a dia. E olha que isso é um belo de um desafio, né, meu? Com certeza é. É um dia a dia bastante desafiador mesmo. Hilário, você é um cara que tem bastante experiência nessa área. Conta um pouquinho pra gente qual é a tua história, de onde você veio. Gera, assim, tudo que eu faço... Bom, eu tô com 44 anos, né? Eu comecei com 19 Isso anos. É bom. Isso é bom. Não sei porquê. Do meu ponto de vista é. Ah, tá. Beleza. Mas olha só, eu com 19 anos, eu tava vivenciando tava passando por um momento específico na minha vida. E eu sempre tive um viés criativo, eu sempre gostei de estar envolvido com criação, arte e tal, não sei o que. Eu fui tentar viver assim, fazendo arte na época, fazer arte para gráfica. E aí eu comecei a fazendo arte final para nota fiscal, sabe aquela paradinha de nota fiscal, arte final para nota fiscal. Gostoso, né? Maravilhoso, fazer continha e tal, cartão de visita, tudo. E eu saía na rua para vender. Mas para encurtar a história... um belo dia, eu tentando, né, vender e ao mesmo tempo arrumar um emprego, né, arrumar um emprego fixo, né. Realmente a gente estava passando um momento complicado, meus irmãos também estavam cada um fazendo o seu corre, né. E aí eu peguei e fiz algumas entrevistas, e nessas entrevistas eu só ouvia, na maioria das vezes era, mas tá, e onde você já trabalhou? Eu não tinha experiência nenhuma. Experiência nenhuma. E aí eu falava assim, poxa, não, mas eu sei fazer isso, mostrava algumas coisas, cara, putz, até é bonito, até é legal. Mas se você não tiver experiência, fica por uma próxima. Foram várias assim, já. Foram várias assim. E eu precisava de uma oportunidade. Poxa, eu pensava, se eu preciso da experiência... Mas nessa época eles não contratavam freelas, né? Os caras queriam efetivar os Era mais difícil mesmo. Era mais difícil. O freelance era uma coisa, tipo, como se fosse mais um quebra-galho, né? Diferente do que é hoje. Era mais um quebra-galho mesmo. Então, eu tentando mostrar ali o que eu poderia fazer, mais do que eu sabia fazer, eu queria que eles me dessem uma oportunidade para mostrar o que eu seria capaz de aprender, que acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença. Às vezes você não tem, às vezes, o conhecimento, mas a sua postura em aprender, a sua proatividade em aprender... Né? E eu tinha isso, eu tava com não só necessidade, né? Mas como eu tinha essa vontade de aprender bastante. Bom, aí depois de um tempo atrás disso e não acontecia tal, minha mãe resolveu vender congelado. E aí ela foi anunciar a venda de congelado num jornal do bairro. E ligou pro pessoal. Naquele dia, eu não acredito muito no acaso, acho que tudo tem um propósito, mas... Naquele dia, quem veio não foi uma vendedora, foi a dona do jornal, né? Eles estavam com problema com os vendedores dele, veio a dona do jornal. E aí, minha mãe negociando com ela, falou assim, bom, agora eu vou ter que fazer a arte final para a senhora. E minha mãe falou, não, meu filho faz. Seu filho faz? Faz. Aí ela já tinha me pedido, eu já tinha visto um tamanhinho, já tinha feito uma coisa, ela mostrou o que eu fiz. A mulher falou assim, poxa, que bacana. Mas seu filho trabalha com isso? E aí minha mãe falou, pô... Ainda não, mas ele tem procurado, tal, mas não tem conseguido, tal. Eu sei, poxa, peraí. Bom, enfim, saí de lá com uma oportunidade de emprego, e eu não parei mais depois disso, já. Foi uma coisa assim que eu agarrei essa oportunidade, e é nisso mesmo que eu acredito, né? Que a gente tem que estar muito atento o tempo todo nas oportunidades, que elas passam. Elas não ficam ali para você, se você não está atento, você... Não dá para ter preguiça, né? Você perde. E aí eu agarrei aquela oportunidade, era para fazer arte final. Peguei, fui me desenvolvendo, sempre aprendendo. Então eu entrei ali sem saber nada profissionalmente. Eu tinha só um talento ali, eu tinha bom gosto. E ali eu fui aprendendo com as pessoas naquele jornal a fazer as artes. Depois passei para diagramar o jornal. Fui aprendendo toda a parte de diagramação. E aí eu segui uns bons 7, 8 anos assim. Então até tem um pessoal que já me conhece que fica me zoando que as minhas habilidades maiores são na época da gráfica. E é exatamente isso. Eu aprendi muito nessa época, muito. Então muito do meu olhar hoje como diretor para algumas cenas ou para algum cuidado estético vem dessa época. Vem de tudo que eu aprendi
de diagramação, de cuidado visual, de cores, em tudo dessa época. Bom, o que aconteceu? Daí eu trabalhando já muito tempo já numa empresa de comunicação audiovisual, numa empresa de eventos, na verdade. Trabalhando já um tempo numa empresa de eventos, a empresa faliu. E eu falei, putz, meu Deus do céu, né? Quando eu pensei que a coisa estava estabilizada, a empresa faliu. Mas aí você já tinha experiência já. Já tinha experiência, mas na área gráfica, na área, tudo estático, né? Nunca tinha trabalhado com vídeo. Hoje a produtora tem 13 anos, né? Tem 13 anos. Então, há 14 anos que eu decidi trabalhar com vídeo. Como que eu fiz isso? Sua produtora. É a produtora, isso. A Bilu. É o Bilu. É uma produtora, hoje é uma produtora focada no trade marketing. A gente desenvolve filmes de treinamento, filmes para treinamento, mas de uma maneira diferente. Uma maneira mais contando história, um pouco mais cinematográfico as coisas. Tá. Bom, o que eu fiz? Eu estava lá naquela empresa, já estava bons anos trabalhando na parte estática, vamos dizer assim, na criação estática. E aí olhando eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre fui um cara que olhei muita tecnologia, sempre fiquei atento com tecnologia, eu sou vidrado em tecnologia. E aí eu olhava para as coisas, cara, tudo se mexia, os celulares já começavam a ficar cada vez mais modernos naquela época, os touches, você via muita coisa, os anúncios em animações, tava assim, poxa, meu, eu vou ter que, ou eu saio para procurar emprego de novo, ou aproveito e vou abrir meu próprio negócio. Aí eu fiz um curso chamado Empretec. Que me deu uma visão de empreendedorismo. Ah, tá. Ele é um curso do Sebrae. É uma coisa bem mais Sebrae. Técnica, assim, para você. Para você mexer, montar a sua empresa. É montar a minha empresa. Eu queria pensar nessa possibilidade. Falei assim, poxa, eu não tenho conhecimento, meu negócio é mais artístico. Como que eu vou? Eu não sei nem como começa a abrir uma empresa. Aí eu fiz esse curso chamado Empretec. Cara, saí com uma visão de negócio assim. Isso foi incrível. Que ano que você fez isso? Mais ou menos? Faz 13, 14, 15, eu tô com 44, eu tava com 30 anos. 14 anos, 28 anos. Tava com 28. Nem sei fazer as contas aí, mas tava com 28 anos. Tá. Bom, aí o que eu fiz? Voltei desse curso, eu ainda estava encerrando a minha vida profissional nessa empresa. Essa empresa que eu trabalhava, ela faliu, mas um braço dela ainda continuou. Quando ela abriu falência, um braço dela ainda continuou e eu segui com um dos sócios. Mas chegou num determinado momento que um dos sócios, ele também decidiu, ele falou assim, vamos parar. Inclusive foi ele que bancou, que pagou o Empretec para mim. Muito bacana. Quer dizer, o cara apostava em você, o cara acreditava. Sim, a gente teve sempre um relacionamento muito bom. E quando eu voltei, ele falou que já sabia. Ele falou assim, eu sabia que quando você voltasse do Empretec, que ele também tinha feito, você ia estar muito encaminhado a sair, seguir a tua própria vida e tal. E foi isso que eu fiz. Só que daí eu falei assim, poxa, será que eu pego toda a minha bagagem com agência? Eu passei por agência, nesse tempo eu passei por gráfica, passei por agência de publicidade, diretor de arte, diretor de criação. Eu realmente vivi muito tempo na parte de agência e publicidade, né? Aí eu falei assim, poxa, ou eu abro uma agência, eu tinha muitos contatos, conhecia bastante gente mesmo, ou então vou fazer alguma coisa que tenha em movimento. E aí eu falei assim, poxa, deixa eu ver como é que seria abrir uma produtora de vídeo. Quando eu decidi abrir a produtora de vídeo, lá desde o começo eu tinha um olhar para publicidade. Eu falei assim, poxa, mas eu quero uma produtora de vídeo, sim, mas eu quero que a arte esteja envolvida. Eu quero que a coisa... Eu não quero simplesmente filmar palestra, ou nada contra isso, mas não era o que eu gostaria de fazer, né? Mas eu sabia que é por ali que eu precisava começar. Isso que eu ia falar, eu te conheço da época que você fez bastante isso, né? Exatamente. Inclusive os filmes de golfe lá que você fazia. Putz, o que eu fiz de torneio de golfe, Era um evento. E olha, eu sempre falo pro pessoal que trabalha comigo também. Eu aprendi muito nessa época de evento. Aprendi muito. Assim, eu não tenho... Assim, eu tenho que dar total crédito para essa época, porque foi nessa época que eu peguei agilidade. A gente tem 13 anos de produtora, praticamente metade. 6 anos na área de evento. E eu sabia que eu precisava passar por aquela área para chegar em publicidade. Eu aproveitei esse tempo para estudar.
fui estudar tal, e me desenvolver, né? Eu quis, antes de contratar alguém, eu quis aprender a filmar, editar e tudo mais. Pôr a mão na massa para saber do que se trata, né? Exatamente, pôr a mão na massa. E foi isso que eu fiz nos primeiros anos. Na verdade, faço até hoje, porque às vezes o pessoal... Pô, sai da ilha. Eu vira e mexe, eu volto pra ilha e ponho a mão na massa lá. Mas é porque realmente eu gosto. E pra mim também, assim, para que você possa delegar, dirigir, né, e pedir algo para alguém, é muito importante que você saiba, conheça daquilo que você está pedindo, senão você não tem propriedade, você não tem firmeza para pedir. Você sabe, né? Que durante um bom tempo eu acreditava o seguinte, que você não precisaria necessariamente saber fazer alguma coisa para delegar, mas você saber o que você quer. Exatamente. Eu acho que isso pode funcionar ao mesmo tempo. A hora que você sabe pedir e sabe pôr a mão e fazer, cara, isso é uma diferença... Absurda. Absurda. Também acho. E realmente é assim que funciona no meu dia a dia. Agora, o que a gente... Num determinado momento, quando eventos estava numa crescente muito grande, eu falei, poxa, peraí. Se eu continuar nisso aqui, eu vou realmente ganhar dinheiro, estruturar uma empresa maior, mas eu vou estar me distanciando da publicidade. Distanciando daquilo que eu queria. O evento é assim, ele realmente ele te dá um retorno financeiro bacana, mas ele te desgasta muito no dia a dia. Porque geralmente são peças mais longas, né? O evento, ele te tira do... Ele realmente acontece em momentos e numa assim, na verdade não é nem momentos. Ele realmente te esgota muito. Então você tem que... Todo mundo que trabalha com filmagem de eventos, até com produção de eventos e tal, é uma coisa que o cara tem que ter muito cuidado nesse equilíbrio. Trabalho e vida social e família. Porque senão o cara estoura tudo. Né? Então, nada contra quem vive de eventos. Não é quem faz eventos, quem faz filmagem de eventos, nada disso. Mas... Porque às vezes o cara tá no que ele quer para desenvolver, beleza. Mas ele também vai precisar ter um equilíbrio das coisas. Um cuidado com isso. Mas eu não queria. Foi nessa época aí que você começou a fazer aqueles vídeos de simulação? Exatamente. Aí olha só o que eu fiz. Desculpa. O telefone aí. Aí o que eu fiz? Eu fui estudar... Nessa época, quando eu falei assim, eu tava me distanciando de eventos e fui para publicidade. Ainda não tinha nada de publicidade, tinha só vídeos corporativos. Eu fui estudar cinema. Eu fui fazer uma academia de cinema... Eu fui estudar roteiro, direção... Foi roteiro, direção de fotografia... Enfim, aí você já queria ir para publicidade mesmo. Exatamente. Aí eu quis juntar a habilidade que eu tinha desenvolvido ao longo daqueles 6 anos, a visão que eu tinha desenvolvido ao longo daqueles 6 anos, juntando com a minha bagagem de gráfica, minha bagagem da área visual, da área de arte, de direção criativa. Poxa, mas agora eu preciso criar um olhar cinematográfico nas coisas. Então eu comecei daí. Trazer para os vídeos institucionais um olhar mais cinematográfico, né? Sair da mesmice, pensar em coisas mais artísticas e não aquela coisa convencional do vídeo institucional convencional. Isso funciona muito para a construção de roteiro. Tem vídeo institucional que ele faz o basicão, por mais que exista uma estrutura, mas às vezes ele entrega o básico e não provoca nem a dor e nem a curiosidade. Então, se no teu roteiro, na construção do teu vídeo institucional, ele não provocar uma reação do teu público, né, a provocação do cliente, do teu cliente, né, ele simplesmente pode ser um vídeo bonito. Nada mais do que isso. Né? Então eu comecei a estudar um pouco da construção, não só criativa, mas construção de roteiro e tal, para entregar vídeos que gerassem resultado. Então eu fui estudar cinema, coloquei isso essa visão mais cinematográfica, e nessa época já foi onde eu mais conheci pessoas que trabalham comigo até hoje. Que trabalham comigo até hoje. E eu sempre provoquei neles, assim como em mim também, a evolução. Né? Sempre pensar no próximo passo, sempre pensar, poxa, aqui tá bom, legal, mas como que a gente pode ir além? Mesmo porque ali eu ainda não tinha a questão da publicidade. Uma das coisas que eu tinha mais dificuldade é assim, quando eu comecei a produtora, eu falei, tá, eu vou mostrar trabalho de quem? Como é que eu vou mostrar meu portfólio? Meu portfólio? E eu não queria, eu tenho pra mim, tá? Isso são princípios. Eu não queria mentir.
Eu não queria mentir, não queria falar assim, isso aqui fui eu que fiz. Então, eu peguei, juntei, eu prospectei, acho que foi um e-mail marketing, alguma coisa assim, veio lá, primeiro vídeo institucional. Falei, caramba, que legal. Como é que eu faço isso? Eu já tinha algumas referências, meu negócio era evento. Eu não tinha nada para mostrar de vídeo institucional. Isso para fazer você voltou agora, para fazer o institucional. O institucional. Eu tinha toda a minha bagagem de eventos. Eventos eu comecei, eu não precisei de portfólio nada, porque eram as pessoas que eu já conhecia e eram meus amigos. E aí foi acontecendo, e aí tudo bem. Aí foi, não precisei mostrar muita coisa, né? Mas institucional não tinha nenhum. Não tinha nada, né? Aí chegou essa empresa... Você já tinha passado pelas simulações aqui? Não. Então foi nessa época. Foi um pouquinho... Eu tô insistindo porque eu sei que você virou o cara desse negócio aí. Foi uma coisa muito, muito legal. Foi até uma coisa... Você já chega lá. Né? Aí o que a gente fez? Eu peguei... até falei pra minha esposa, falei assim, e aí, como é que eu vou fazer? Tem uma reunião aí, era na semana, assim, e eu não tenho nenhum vídeo pra mostrar. Bom, o que eu fiz? Peguei 3 modelos, 3 exemplos, fui para a reunião, eu já tinha estudado o cliente, a área que ele tinha, o que ele já tinha feito, tal, não sei o que. Então eu cheguei ali preparado, fez uma lição tremendo, de casa, tremendo, mas preparado. É lógico, era uma ansiedade absurda. Eu falei, poxa, né, eu estou diante de uma oportunidade que marca um caminho que eu estou construindo, que me direciona ainda mais para aquilo que eu quero, que era a publicidade. Beleza. Cheguei, sei que a reunião foi assim, a gente discutiu a ideia, discutiu o porquê, discutiu o propósito. Eu falei, olha, posso te mostrar 3 exemplos que a gente pode seguir? A gente pode seguir por esse caminho, pode seguir por esse outro caminho. Quer dizer, você já foi num degrau para frente, né? Não é de vender o seu negócio, mas já vender a ideia do que podia ser encaixado com o cliente. Eu comecei pela ideia. Eu comecei tentando atender a necessidade. Falei assim, então para isso que você está falando, eu acho que a gente pode ir por um caminho. E aí eu mostrei 3 exemplos. Não precisei falar, ele nem perguntou, né? Se tinha sido eu ou não tinha sido. Eu falei, tem 3 caminhos, eu vejo 3 caminhos, tal. Enfim. Bom, beleza, saí dali, a gente fechou, não ganhei R$1. Não sabia colocar preço ainda nessa questão do vídeo institucional. Meu negócio era todo em cima de evento, então já era tudo formatado. Então foi é como se eu tivesse começado tudo de novo a partir de institucional, né? É um jeito diferente também de contratar do que evento, enfim. Bom, a produção é muito mais demorada, né? Bom, beleza, fechei o primeiro e assim eu fui nos próximos... Talvez mais 2 ou 3 próximos negócios, eu fui tirando o portfólio de exemplo e colocando os efetivos. Isso aqui a gente já fez. Isso aqui foi o que a gente fez para um cliente, um exemplo. E aí continuava sugerindo referências. E aí foi. Beleza. Então, no institucional, como eu falei, sempre olhando para publicidade, né? Certo. Tá bom. O que aconteceu? Um desses, logo nessa, ainda antes de chegar em publicidade, que foi o primeiro filme, foi de Offner, eu fazia palestra, eu filmava palestra para um hospital chamado Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a OC, né? E fica ali perto da Paulista e tal. E aí eles viraram e falaram assim, Lário, a gente queria fazer uma simulação de atendimento a múltiplas vítimas. A gente precisa treinar um pessoal de atendimento a múltiplas vítimas. A gente é para uma certificação. Só que a gente queria fazer uma coisa diferente. E quando um cliente vira para mim e fala assim, eu queria fazer uma coisa diferente, é um prato cheio, cara. Porque é uma coisa que é... Toca o sininho lá dentro. É isso mesmo. Eu gosto de pirar. Bom... Essas peças que a gente não faz a menor ideia de como que faz, para mim, pelo menos, é assim, né? São as melhores, né? Que eu acho que a tua atenção e a tua disposição criativa é muito maior. Pode crer. Né? E aí, o que eu fiz? Como eu já estava nessa época, foi justamente... Eu tava estudando o cinema. Eu falei, quer saber, vamos fazer um treinamento diferente, cinematográfico. Vamos fazer como se fosse uma simulação, mas colocar gente rasgada. Eu falei, pode ter gente rasgada, e pode ter... isso não foi uma ideia deles. Não. Eles falaram, vamos fazer... Para eles, vamos passar eles queriam um batonzinho. O pessoal, no chão lá tremendo e tal. Eu falei, tá bom. Vai custar tanto, mas vamos fazer um negócio... mas foi... Aí eu fui atrás de empresas que faziam justamente as noites do terror do Play Center. Na época, Play Center e tal. Eu falei assim, eu precisava fazer uma simulação e precisava realmente caracterizar essas pessoas. E se não me engano, era uma explosão. Eram vítimas de uma explosão.
Cara, conclusão. A gente simulou essa explosão, a gente maquiou as pessoas, fez efeito de pós-produção. Cara, teve um momento da explosão também, não? Teve um momento da explosão, uma explosão controlada, tudo, mas teve um momento, a gente fez, cara, a gente apanhou pra caramba, fez muita coisa de after, enfim, primeira vez que a gente tinha feito. Cara, aquilo abriu portas absurdas ao longo até hoje. Então isso faz 6 anos, então há 6 anos que eu venho colhendo dessa aposta lá. Então hoje eu já fiz simulação de acidente pro Hyatt, para ir para fora, para Istambul. Eu fiz vários já pro Hospital Alemão, e cada hora fiz pro Santa Helena, fiz pro 9 de Julho. São simulações. Tudo isso é para uma certificação canadense, tem lá o nome, nem lembro mais da certificação. Mas é uma produção e outra, não tem, corta. Cara, começou, vai. E aí então eu faço todo um planejamento de câmera e tal. Enfim, isso abriu outras portas. E toda essa bagagem me ajudou muito, né? Tem gente, às vezes, hoje eu escuto assim, poxa, eu quero ser diretor. Eu assim, cara, beleza, ok. Mas você não sai da faculdade. Olha lá pra frente. Olha lá pra frente. E são todas as oportunidades que você vai agarrando hoje e construindo e aprendendo que vai te fazer um bom diretor. Sim. Adianta, você não sai da faculdade formado no diretor. Não sai, né? E mesmo assim, eu acho que assim, um diretor bom, um diretor completo, um diretor assim, é o cara que tem essas multi-experiências. Tem que passar por todas essas coisas, porque é aquele negócio, você vai ter mais propriedade para pedir. Eu quero isso por causa disso. Ele sabe, né? Ele não dá sugestões, né? E achar possíveis soluções, porque tem muita surpresa no meio do caminho, né? Pô, pra caramba. E outra coisa, isso estamos falando de conhecimento. Fora que diretor, ele trabalha muito com humildade, ele trabalha muito... Você tá numa voz de comando, às vezes você tá dirigindo 20, 30 pessoas, celebridade junto, e uma palavra errada sua direciona todo mundo para um lado errado. Você é a voz de autoridade no set. Então, você tem que saber muito lidar com as pessoas e também saber ouvir as pessoas, porque muito do que eu faço, muito do sucesso do que a gente já fez, muito isso, você não pode falar todos. Ele é resultado de um corpo, ele é resultado de um time. Hora fixo, hora freelance. E aí a gente chega no momento que eu tô hoje, né? Hoje eu tenho a produtora, né? Hoje eu realmente atuo como diretor e roteirista, tenho a produtora, uma pequena produtora, eu considero pequena e é estratégico, depois em outro momento a gente vai falar sobre isso, mas é estratégico o tamanho, né? De pessoas fixas, inclusive que a gente tem, a quantidade de pessoas fixas que a gente tem aqui, mas é estratégico. E hoje a gente focou, né, no trade marketing. Né? Então, hoje a gente produz filmes de treinamento para as pessoas, mas tudo com esse olhar cinematográfico, filmes diferentes. Então, eu trabalho não só... Eu também dirijo filmes para outras produtoras. Então, aí a proposta era fazer filmes de treinamento, mas de uma maneira diferente. De uma maneira, como você falou, uma maneira bacana, uma maneira divertida, porque não dá mais... para treinar pessoas do jeito convencional, cara. Coloca eles na frente do computador, ou então numa palestra, sai sacando um monte de PowerPoint aí. Tinha uma cara mais institucional do que qualquer coisa, né? Não, o pessoal dorme, então não se envolve, não tem engajamento. Então a gente trouxe uma linguagem mais atual, mais digital, né? E enfim, aí depois... Mas enfim, aí chega no hoje. Então, e qual é o propósito que você tem com esses podcasts? Onde você quer chegar? O que você quer fazer através do podcast para os freelancers? Eu vivi muito tempo de freela, né? Eu fiz freela durante muito tempo. O freela, ele é algo que ele te dá um retorno financeiro bacana, mas ele te desafia muito na questão de estabilidade, né? Então, às vezes, tem muitos freelas que começam como freelance e depois ele acaba... indo pro CLT, porque acabou não conseguindo desenvolver. O cara, às vezes, até tem uma habilidade bacana, mas não consegue se desenvolver e evoluir e seguir vivendo de freela. Ele precisa de um comportamento específico. Ele precisa de uma visão específica. Não é só vamos vivendo, vamos levando. Você não precisa ter uma empresa com muitos funcionários, chegar a esse ponto para você se organizar
financeiramente, estrategicamente, para gerar negócios. Então, eu conversando com eles mesmos, eu pensei justamente conversando com eles. Fui conversar com os caras que trabalham comigo e falando, né? Falando, pô, mas qual que é a tua dificuldade? Então, por que você não faz isso? Por que não faz aquilo, tal? E aí eu pensei em criar um material justamente para ajudar esse público, né? Para ajudar o videomaker, o videomaker, o freelance, o editor, a pequena produtora também, né? Também serve para ele, porque a ideia com esse podcast, e é isso que a gente vai trazer bastante, é visão estratégica de negócio. Pô, como cavar uma reunião num cliente novo. De repente, pô, isso aí os caras falam, pô, eu não sei nem como provocar uma reunião. Poxa, a gente vai falar muito sobre isso. Como fidelizar cliente. Às vezes, a questão não é você atender o cliente só uma vez. Poxa, como você pode atender ele mais de uma vez? E ter o tão sonhado FII, né? O fixo. Você tem que é um negócio que está ali pagando suas contas todo mês. Isso não vem de graça. Isso se constrói. Então, nós vamos tratar... A ideia é tratar no podcast... Né? Fazer manutenção, exatamente. Né? Então, a ideia com esse podcast gera... a gente tratar os mais diversos assuntos que envolve, né, o dia a dia de um videomaker, de um freelance, né? Seja o videomaker, seja o editor, seja a pequena produtora. A pequena produtora não é um freelance, mas se você evoluir um pouco o videomaker, seria a hora que ele precisa abrir uma empresa. Abrir uma empresa, ele já é uma pequena produtora, cara. Ele é uma pequena produtora. Pequena produtora, ele é de acho que 10, 12, alguma coisa assim. Enfim, é um número pequeno. Então, quer dizer, ele já é uma pequena produtora. Então, muitos dos desafios que ele enfrenta no dia a dia está ligado ao comportamento. E a ideia é trazer insights, ideia para esses caras, para que eles possam se desenvolver mais nos seus negócios. E hoje eu penso diferente com relação a viver de freela. Hoje eu acho que dá sim, e dá para você fazer isso de uma maneira estável. Uma maneira estável. Construir, ter estabilidade vivendo de freela. Eu acho que é uma coisa que dá, sim, diferente na época que eu tomei a decisão de abrir uma empresa, a não ser que a pessoa tenha isso como visão. Não, eu quero ter uma empresa, eu quero ter profissionais, tudo bem, nada contra isso, pelo contrário. Mas eu acho que o mercado do jeito que está e os negócios como estão, até as empresas grandes, empresas maiores, olham para profissionais individuais. Não, para profissionais assim, freelances, como possibilidade de produção bacana. Né? Não é avisar, quer simplesinho, contrata um cara desse. Não, pelo contrário. Poxa, tem cada videomaker aí, que faz um estrago, viu? Inclusive, eles trabalham com a gente. Mas eu vou trazendo para perto. Porque são caras talentosíssimos, são caras que filmam muito bem e tá sempre evoluindo, e eu fico sempre provocando também. Editam muito bem, estão sempre evoluindo, eu tô sempre provocando. Então a ideia com esse podcast é isso. Eu quero até pedir pro pessoal compartilhar mesmo e se tiver exatamente, se tiver comentário, comenta, se tiver dúvida, pergunta mesmo. Quanto mais interação tiver, melhor a gente vai desenvolver os conteúdos com mais proximidade, focado, né? Mais focado, para tirar a dúvida do cara que tá lá. Por mais que eu tenha os caras, que eu vivo isso todos os dias, tem os freelancers que trabalham comigo toda semana, o tempo todo. Por mais que eu esteja muito próximo deles, quanto maior for o número de pessoas que interagirem, perguntarem e tal, vai ser melhor. Então, você que está ouvindo... A gente vai esclarecer sempre as coisas que a ideia é discutir. Tem dúvida e tal. Exato. E já aquele negócio que a gente estava falando um pouco antes de começar aqui. Aqui eu não estou ditando uma verdade absoluta. Eu estou ditando o que funcionou para mim. Caminho. Funcionou para você, pode funcionar para um monte de gente. Exatamente. O que funcionou para mim, que funciona e que é uma coisa muito orgânica. Isso muda de tempos em tempos. Então, hoje, o que a gente vai comprar, talvez, daqui a alguns meses, eu não sei, mas talvez um ano ou um ano e pouco, algumas coisas que a gente vai trazer aqui, já não vai servir mais para essa época. Então, acho que isso... trazer coisas novas. Exatamente. A ideia é justamente... E isso é uma coisa que ajuda. A gente estar no dia a dia da produção vai ajudando você a trazer... Vai ajudar a gente a trazer conteúdos atuais, discutir coisas que a gente está vivendo ali, naquele momento, né? E quanto mais... Por isso que eu falei da interação. Quanto mais o pessoal interagir, quanto mais o pessoal participar, a gente vai conseguir trazer conteúdos mais próximos deles, né? E aí... Isso aí, a ideia é seguir para os outros canais com essa mesma visão. Boa. Hilário. Beleza? Valeu, cara. Espero que esses podcasts possam ajudar vocês. E, cara, semana que vem, então, a gente tem mais. Nós aí outra vez. Então, beleza. Beleza? Valeu, galera. Falou. Abraço, pessoal.